Quero, no início dessa nossa reflexão, fazer uma saudação carinhosa, afetuosa ao meu irmão Diácono Sérgio, responsável pela animação evangelizadora e pastoral dessa comunidade de Jesus misericordioso. E que essa saudação possa se estender ao querido Padre Carlos Augusto, pároco e pastor dessa comunidade e de toda a paróquia dos Santos Cosme e Damião. Uma saudação também carinhosa e afetuosa ao meu irmão Diácono Joelson, meu padrinho de ordenação, com quem tenho a alegria de compartilhar deste altar nesse terceiro e último dia desse trito que prepara essa comunidade em união com a igreja no mundo inteiro para a festa da Divina Misericórdia. Saudar as lideranças dessa comunidade que, junto com o Diácono Sérgio, animam a vida pastoral dessa comunidade e saudar a todos vocês, queridos irmãos e irmãs dessa paróquia tão querida, tão amada por mim, que compõem essa Assembleia. A todos vocês, que a graça e a paz de Deus possa os acompanhar sempre. Muito sabiamente, em união com a Igreja e com o já saudoso e falecido Papa Francisco, o tema escolhido para este ano, em profunda comunhão com o Jubileu da Esperança, que o saudoso Papa Francisco, já vislumbrando que toda essa humanidade na qual fazemos parte tem perdido justamente a esperança de vida, o sentido de vida. Escolhe então esse tema para a celebração dos 2025 anos da encarnação do Verbo, para que se resgate no coração da humanidade a esperança que está justamente em Cristo, que é misericórdia. Então nós, como igreja, em comunhão, precisamos, como evangelizadores, recuperar no coração da humanidade a esperança em Cristo. Essa é a nossa responsabilidade. É isso que no seu retorno definitivo nosso Senhor cobrará de cada um de nós. Cada um de nós temos a responsabilidade de recuperar no coração da humanidade a esperança em Cristo Jesus, que é o nosso único Senhor, o único Salvador, a própria misericórdia de Deus encarnada e manifestada em nosso meio. Refletir o subtema desta noite: famílias unidas a Cristo, formando homens e mulheres de esperança e misericórdia, é uma chamada de atenção para cada um de nós, que somos católicos e comungamos do corpo do Senhor, que somos de grupo, de movimento e de pastoral. Nós somos chamados a fazer essa reflexão. As nossas famílias, elas estão realmente unidas a Cristo? Todos nós sabemos, irmãos e irmãs, que temos a grande responsabilidade de evangelizar o mundo, de transformar o coração do homem a partir da pregação do Evangelho de Cristo. É preciso resgatar essa esperança no coração das nossas famílias. Mas será que nós, católicos, estamos preparados para realizar isso nas famílias que não conhecem ao Senhor? Será que as nossas famílias têm sido unidas a Cristo, primeiramente, para que depois possamos ter condições de as nossas famílias poderem evangelizar outras famílias? Ou será que nós estamos na igreja há tanto tempo, nos preocupando com a nossa salvação individual e não nos preocupando com a conversão das nossas famílias? Esse tema é um tema que primeiro precisa ser refletido de dentro para depois refletir ele fora.
Como andam as nossas famílias? Nós, que somos católicos ativos, chamados praticantes, como anda a vida de oração dentro de casa? Como anda a vida de evangelização? Como anda a vida de reflexão da palavra de Deus nas nossas famílias? Como anda essa união, essa unidade das nossas famílias com o nosso Senhor, para que assim possamos evangelizar outras famílias? É preciso refletir e se perguntar: será que as nossas famílias estão realmente unidas a Cristo como deveria? Será que nós estamos nos preocupando realmente em unir as nossas famílias a Cristo antes de unir as famílias da sociedade? Nós sabemos que as nossas famílias é o lugar mais difícil de ser evangelizado, porque as nossas famílias nos conhecem, as nossas famílias sabem quem realmente somos. Quando vamos à casa de uma família falar da palavra de Deus, aquelas pessoas não sabem quem somos, quem realmente somos, mas os nossos familiares nos conhecem. Como anda, portanto, o nosso testemunho dentro das nossas casas, para que consigamos converter e unir as nossas famílias a Cristo? Então, meus irmãos, falar de evangelização para fora, falar de evangelização na sociedade, dizer que as famílias aí no mundo precisam se unir a Cristo é muito fácil. Mas é preciso que nós façamos a nossa reflexão, a nossa meditação enquanto família. Estamos conseguindo unir as nossas famílias a Cristo? Como tem sido a nossa postura todas as vezes que voltamos da igreja para casa? É de chamar as nossas famílias para partilhar as vivências e os encontros que temos com o nosso Senhor? Ou nós, assim como eles, pegamos cada um celular ou ligamos a televisão e aquilo que a gente viveu na igreja naquele dia ficou na igreja? Estamos nos preocupando em unir as nossas famílias a Cristo? Para que a evangelização, para que as famílias aí fora possam, de fato, se deixar seduzir pela nossa evangelização, é necessário que primeiro nós evangelizemos as nossas casas, as nossas famílias. É preciso que a preocupação com a salvação não seja algo que apenas esteja na nossa mente, mas se torne prática dentro de casa e no nosso dia a dia. Nós sabemos que não é fácil convencer as pessoas, mesmo nossos familiares, de que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e de que sem Ele nós não encontraremos a verdadeira felicidade. Mas é preciso pedirmos ao Espírito Santo, a Cristo misericordioso, a graça da força, da coragem, da perseverança, para não nos esquecermos ou nos cansarmos de evangelizar o primeiro lugar ao qual devemos evangelizar: a nossa casa, as nossas famílias. Lembremos-nos da perseverança de Santa Mônica, que levou 30 anos para evangelizar o seu filho e foi perseverante e conseguiu evangelizar. Santo Agostinho tem os seus escritos como norte para a vivência de fé da nossa igreja. Foi um fruto de uma conversão perseverante da sua mãe. Com certeza, Santa Mônica não rezava apenas pela conversão de Santo Agostinho, mas insistentemente, com certeza, falava desse Cristo que é caminho, verdade e vida, que é pura misericórdia, constantemente para ele. E aí a gente se lembra quando São Paulo fala da importância de evangelizar oportuna e inoportunamente.
é preciso perseverar na pregação da palavra de Deus a partir das nossas casas, a partir das nossas famílias. Para que essa unidade que nós desejamos que todo mundo, que toda a sociedade, que toda a família humana tenha a Cristo, ela possa partir das nossas casas e das nossas famílias. Nas várias realidades as quais vivemos. Nós sabemos que hoje nós temos várias formas onde as famílias vivem. Muitas vezes não vivemos com os nossos filhos, muitas vezes os filhos são frutos de pais separados, mas a evangelização não depende disso. O desejo de pregar a palavra de Deus e de fazer com que aqueles que são nosso sangue estejam diante de nosso Senhor como nós estamos, precisa ser perseverante, então buscar todas as oportunidades para se falar de nosso Senhor, para se evangelizar as nossas casas. Peça hoje, irmão e irmã, ao Senhor, a graça de você ser perseverante e evangelizar primeiramente a sua casa, para que, unindo-se a Cristo, a sua família possa ser sinal de evangelização e de testemunho no mundo. Peça ao Senhor perseverantemente a graça de que, assim como você se sente prazeroso diante de Jesus, também a sua família possa estar diante do Senhor. Mas não só ore, não só peça, evangelize, oportuna e inoportunamente. Fale sempre e em todas as oportunidades. Dê testemunho dentro de casa daquilo que nosso Senhor realiza em sua vida a cada vez que você vem à igreja. A cada experiência de fé bonita que você vive no seu grupo, no seu movimento, na sua pastoral, na sua comunidade. Aproveite este tempo da Páscoa. Fale do que nosso Senhor fez por nós, desta salvação que Ele nos trouxe no terceiro dia. Fale das experiências que você viveu durante as celebrações da Semana Santa, que fez você refletir o tamanho do amor que Jesus tem por nós. Fale desse amor dentro de casa. Seja perseverante, não importa se não lhe derem ouvidos hoje, se não lhe derem ouvidos amanhã. Alguma coisa que você disser, que você falar, ficará na mente e no coração de quem ouvir. Una a oração à prática evangelizadora. Teste a sua capacidade de evangelizador dentro de casa, a partir de sua casa, a partir de sua família. Peça ao Espírito Santo a graça de que você tenha prazer em evangelizar os seus primeiramente. E com certeza os frutos da evangelização no mundo, na sociedade, serão muito maiores. Porque quando a gente consegue converter a partir da nossa casa, quando a gente consegue unir a nossa família a Cristo, o impulso, a vontade, o desejo de tornar todas as outras famílias também evangelizadas se torna cada vez maior. E é preciso sermos perseverantes nisso. Porque o mundo, porque Satanás não brinca, não cochila, não vacila. Ele se aperfeiçoa para cada vez mais afastar as famílias de Cristo. Nós precisamos, com fé e pegando na mão de Cristo misericordioso, sermos mais fortes que eles, para que os nossos filhos sejam misericordiosos, como o Senhor deseja que cada um de nós sejamos. Para que se recupere a esperança no coração dos nossos jovens, dos jovens das nossas famílias, a esperança em Cristo. É preciso que principalmente os jovens sejam o alvo da nossa evangelização, porque são presas fáceis. Nós sabemos que as crianças e os jovens muito facilmente mudam de desejos, mudam de vontades. Eles começam a viver algo, mas logo precisam de uma novidade
para continuar perseverando. É preciso então que a gente peça a graça de ter a capacidade de falar aos jovens das nossas casas que Cristo é a nossa única esperança e que, dando a vida por nós na cruz, Ele desejou criar uma intimidade eterna conosco. É preciso que cada tema refletido nas festas dos padroeiros seja um momento forte de evangelização dentro das nossas comunidades e a partir das nossas famílias. É preciso que vivamos cada experiência de fé na igreja como se fosse a última experiência de fé. É preciso que possamos evangelizar, é preciso que possamos falar de Cristo ressuscitado e misericordioso com o mesmo desejo que aqueles personagens da Bíblia, quando chegaram diante do túmulo e que viram o túmulo vazio, as mulheres de modo particular, foram falar para as pessoas: o Mestre não está mais lá, Ele vive, Ele ressuscitou. É preciso que essa empolgação possa ser o impulso evangelizador nos nossos corações. É preciso ter a alegria de pregar a palavra de Deus. E aí a gente se lembra novamente do Papa Francisco, quando escreveu o documento A Alegria do Evangelho. É preciso recuperar em nossos corações de católicos a alegria e o prazer em evangelizar, a alegria e o prazer em falar de nosso Senhor para as pessoas. Nós perdemos essa alegria e nós criticamos o protestante que prega a palavra de Deus, o testemunho de Jeová que 7 horas da manhã está na nossa porta, mas nós nem com a Bíblia andamos. Quando se fala de evangelização, nós que somos a igreja fundada por Cristo, a quem o Senhor deu a missão e a responsabilidade de primeiro no mundo levar a palavra de Deus, ainda somos muito desanimados. É preciso recuperar a alegria de evangelizar. A partir das nossas casas, insisto. A partir dos nossos. É preciso falar dessa alegria que vocês têm em estar aqui hoje, da alegria que vocês têm em estar aqui desde a última quinta-feira. É preciso falar disso em casa. Para que se desperte no coração dos nossos familiares essa alegria que cada um de nós temos em estar aqui. Estamos aqui porque cremos, estamos aqui porque adoramos ao Senhor, estamos aqui porque nos dá prazer e alegria estar aqui. Saímos daqui felizes, com o coração em paz. É preciso que as famílias também tenham esse mesmo sentimento, essa mesma sensação que nós temos. Ao celebrar a festa de Jesus misericordioso, é preciso falar da misericórdia do Senhor, dessa misericórdia, desse amor que nos constrange, porque sabemos que não somos dignos da misericórdia de Deus, mas por puro amor, incondicionalmente, Ele nos ama e é misericordioso conosco. É preciso falar disso, é preciso anunciar isso, é preciso convencer com insistência, oportuna e inoportunamente, aos corações e às mentes dos nossos familiares dessa misericórdia e desse grande amor do Senhor. Só assim nós teremos a capacidade de evangelizar as famílias que ainda não conhecem a nosso Senhor. Irmãos e irmãs, celebremos a festa de Cristo misericordioso como se ano que vem nós não possamos celebrar. Celebremos com todo o amor do nosso coração. Unamo-nos cada vez mais a Cristo em amor, em oração e em evangelização, para que assim possamos experimentar da misericórdia de Deus e para que assim façamos das famílias misericordiosas e esperançosas nesse Salvador nosso Jesus Cristo, que nunca nos abandona. Amém? Amém. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus,